e a gente inicia. Então vamos lá. Pessoal, de novo, boa noite para vocês. Boa noite, não, boa tarde para vocês. Dando seguimento então, né, ao conteúdo que a gente está vendo na disciplina, a aula de hoje a gente vai fazer a utilização dos conceitos vistos para vetores, para matrizes também, e a gente começa a trabalhar com strings, né? E o que vem a ser essas nossas strings? Na verdade são textos, são conteúdos textuais aqui. Dentro de uma string eu posso armazenar uma palavra, uma frase, nada mais é do que um conjunto de caracteres, tudo bem? E vem justamente para auxiliar a gente na questão de leitura textual, de uma forma que a gente consiga fazer a leitura não de caractere a caractere, mas como uma frase inteira, uma palavra inteira. Tudo bem? Por favor, se tiverem dúvida, só irem me parando. Então, o que a gente vai ver hoje, né? Primeiro, o que são as nossas strings e como que a gente pode criar essas strings, como que nós fazemos a declaração. Vocês vão ver que, na verdade, a gente utiliza os conceitos já vistos, vetor, e é um vetor de caractere, e aí tem umas especificidades quando a gente está trabalhando com esse novo tipo de dado. Aí, além disso, utilizando string, como que eu faço para atribuir valores a uma variável desse tipo? A leitura e a escrita também, a gente vai ver que a leitura tem uns detalhezinhos diferentes também. E como agora a gente não está trabalhando com apenas uma única localização de memória, a gente vai ver que, né, assim como os vetores, na verdade é um conjunto de posições de memória, a gente tem funções para fazer manipulações de string. Tem muitos operadores que a gente utilizava com inteiro, float, caractere, quando era um caractere apenas, que agora não faz mais sentido para string, não funciona com strings. Tudo bem? E por fim, a gente vê então como criar um vetor de string. A gente vai ver que a carinha dela fica bem parecido com matrizes. Na verdade, é uma representação através de matrizes. E a gente consegue tratar cada linha da matriz como uma string diferente. Ok? Então, primeiro, né, o que vem a ser a string? É uma definição formal aí pra gente de string eu tenho então uma cadeia de caracteres. Uma cadeia, na verdade, é um conjunto de caracteres sequenciais e são utilizados para representar frases, palavras, qualquer conteúdo textual. As nossas strings, como a gente já não tem esse tipo definido na linguagem C, a gente utiliza o armazenamento, né? A gente realiza o armazenamento como se fosse um vetor de char. Só que a gente vai ver que tem a diferença entre um vetor de caracteres, né? Um vetor de char, quando a gente faz a leitura caractere a caractere, e tem a diferença de a gente utilizar um vetor de char como uma string. O final, a gente tem o finalzinho da string sinalizado com um /0. Então, toda vez que a gente trabalha com strings, a última posição, né, por exemplo, eu tenho a palavra Joyce. Então, eu vou ter armazenado na minha string o J, o O, o I, o C, o E. E para finalizar, para sinalizar que a minha string acabou, a gente tem um /0. Esse /0 já é colocado automaticamente quando a gente faz a leitura no formato de uma string. Tudo bem? As nossas strings, então, né, a grande vantagem, a gente pode realizar a leitura de palavras, frases, de uma forma direta, ou seja, por inteiro, sem ter a necessidade de ler letrinha a letrinha, ou seja, de ler posição a posição. Existe uma biblioteca da linguagem C, né, por sinal tem o mesmo nome do tipo, que é a biblioteca string.h, que dentro dela nós temos já funções de manipulação de string, para fazer cópia, para fazer comparação, para fazer concatenação, que é a operação de juntar duas palavras. Tudo bem? E tá até tampadinho aqui. Existe, né, como eu já falei para vocês, tem essa diferença entre uma string, que está sendo armazenado no vetor de caracteres, e quando nós utilizamos um vetor de caracteres, caractere a caractere. Tudo bem essa diferenciação para vocês? Só vou pedir para vocês que, se tiverem alguma dúvida, pessoal, dá alguma sinalização auditiva aí, porque eu não tô conseguindo ver a tela, o chatzinho. Tudo bem? Então, né, como que eu já sei então o que é uma string,
uma estrutura capaz de armazenar uma palavra, ou seja, uma sequência de caracteres, né, um conjunto de caracteres organizados. Mas como que eu faço para criar uma variável capaz de armazenar esse meu texto? Se vocês derem uma olhadinha aqui na sintaxe de definição de criação de strings, não tem nada de diferença em relação aos vetores, né? Eu tenho aqui char, que define o tipo dos dados que vão ser armazenados em cada posição. Depois, o nome da minha variável, no caso o nome da minha string, e entre colchetes eu tenho o número de caracteres que eu posso armazenar no máximo dentro da minha string, ok? Então, como exemplo, se eu tiver, por exemplo, a declaração de um char cidade 10, ou seja, é um vetor de caracteres, e eu posso utilizar esse meu vetor cidade para representar uma string de no máximo 9 caracteres. Por quê? Como a gente está utilizando o conceito de string, eu tenho que, como último caractere, eu vou ter o /0. Então, ele já vai ocupar uma posição dentro do meu vetor. Se eu tenho 10 posições no total, um já vai ser ocupado pelo /0, eu tenho que aqui eu posso colocar no máximo 9 letrinhas. Tudo bem? Então, uma palavra de no máximo 9 caracteres. Da mesma forma, né, se eu declarar agora aqui um vetor sobrenome, esse meu vetor com 20 posições, novamente, vou já tirar um aqui, por uma posição para o meu /0, que vai ser a finalização. Eu posso colocar nesse meu vetor, no máximo, 19 caracteres. Tudo bem? Lembrando que, se eu quisesse trabalhar com esse meu vetor sobrenome, utilizando a leitura, a manipulação, posição a posição, aí eu não precisaria me preocupar com esse /0, porque não é uma string, é apenas um vetor de caracteres. Aí eu teria as 20 posições para serem ocupadas. Conseguiria colocar 20 letrinhas ali dentro. Tudo bem? É só para mostrar visualmente para vocês, olha, deem uma olhadinha aqui nessa minha string nome. Então, a declaração, eu tenho char, nome, entre colchetes o 10. Isso me indica que se a gente parasse aqui, eu tenho, então, esse meu vetor, né, de 10 posições, onde os índices dessa minha posição são acessados através do índice 0 até o índice 9. Isso permanece a mesma coisa, é um vetor, continua sendo um vetor. No entanto, a gente está fazendo aqui uma atribuição de valor. Percebam que, né, o igual continua o mesmo, só na inicialização que isso é possível, a gente já vai ver. E quando eu estou representando um conjunto de caracteres, ou seja, uma string, a gente passa a utilizar aspas dupla para representar, para dizer que isso não é uma variável, não é apenas um caractere, mas sim um conjunto de caracteres no formato de uma string. Tudo bem? Como que esse meu olá vai ser armazenado no meu vetor, na minha string nome? A primeira posição, que tem índice 0, vai ter a letrinha O, maiúsculo nesse caso. A segunda posição, que tem índice 1, vai ter o L. Bem, percebam que agora, olha, a gente está trabalhando a nível de caractere. Porque cada posição só pode receber um dado. Só que a gente já está fazendo o quê? Fazendo o conjunto de dados já serem colocados a partir da primeira posição da minha string nome e nas seguintes. Que foi o que aconteceu aqui, né? A primeira posição de índice 0 com O, a segunda posição de índice 1 com L, a terceira posição de índice 2 com A, mas ainda eu tenho a quarta posição, que tem o índice 3, ocupado também. Estou sinalizando que, olha, a minha string está acabando aqui, ok? Se a gente tentar fazer o acesso diretamente das posições da quinta posição até a última, a gente vai ver que eu tenho lixo de memória, porque essas posições não foram preenchidas. Tudo bem? Então, né, só alguns detalhes aqui. O meu vetor continua tendo 10 posições. Dessas minhas 10 posições, a string está ocupando 3 posições. Está errado aqui, seria posições. Ou possui 3 posições ou preenche 3 posições, né? Então, eu tenho aqui 3 caracteres, tá certo? 3 letrinhas.
No entanto, a string como um todo, ela ocupa os 3 caracteres da string, as 3 posições, né, que eu preciso para representar os caracteres, mais uma posição para colocar o _0. Então, ela ocupa 4 posições. E como eu tenho, novamente, né, toda string acaba com _0, essa minha string em particular pode armazenar no máximo 9 caracteres. Por quê? Se eu fosse ocupar todo o meu vetor, toda a minha string, na minha posição 9 aqui, eu teria a sinalização com _0. Então, por isso, 9 caracteres. Tudo bem? Não confundam isso. Quando a gente está utilizando um vetor para representar uma string, o número de posições continua o mesmo. Por que a gente está diminuindo uma posição? É por conta da característica da string, que tem o _0 no final. Tudo bem? Então, novamente, né, a primeira posição do vetor tem índice 0, a mesma coisa, e o final da string é sinalizado com um _0. Ok? Bem, então eu tenho, né, que uma string pode ser inicializada com um valor, eu já posso atribuir na inicialização um valor para essa minha string, preciso considerar o _0, né, na construção dessa minha string, e quando nós estivermos trabalhando com esse tipo de dado, a sinalização que eu utilizo aqui são as aspas, só que agora não mais a aspas simples. Tudo bem? Cada dessas letrinhas vão ser armazenadas no vetor, na minha string, como um caractere. Aí sim eu tenho, olha a diferença, né? Aqui aspas dupla e aqui aspas simples, porque representa um caractere diferente. Mas a totalidade, o conjunto desses caracteres, forma uma string que é sinalizado com aspas dupla. Ok? Então, né, repetindo algumas coisas para vocês. O finalizador, _0, né, a sinalização, já é colocado automaticamente, então não preciso me preocupar com isso, na leitura ou nessa atribuição direta. Cada uma das posições da minha string possui um caractere armazenado, aí depende, né, da sequência com que vem na definição da string, e eu consigo então tratar o conjunto desses caracteres como uma única variável, e essa minha única variável vai ser do meu tipo string, é do tipo textual, ok? As aspas são utilizadas para sinalizar as strings, né? O que é diferente das aspas simples para os caracteres. E se eu tiver, então, que armazenar uma palavra com N caracteres, por exemplo, eu quero representar uma frase inteira que no total tem 17 caracteres. Eu preciso criar um meu vetor com N mais 1 posições, ou seja, eu faço a declaração com 18 posições, considerando que no final, novamente, eu tenho _0. Ok? E aí, a gente vai para a leitura de strings, ou seja, quando o meu usuário vai fornecer algum valor, e esse valor é textual, e esse valor precisa ser armazenado em algum local. Tudo bem? O que a gente estava acostumado a fazer era a leitura utilizando o scanf com a sinalização com a letra inicial do tipo, né? Por exemplo, %i, %f, %c, e agora para string eu poderia utilizar o %s. Essa forma de leitura, né, ele funciona. No entanto, a gente vai ver que tem algumas limitações. Ele não consegue fazer a leitura quando a gente tem um conjunto de palavras separado por espaço. Quando chega no espaço, ele corta. Tudo bem? Um outro detalhe que a gente precisa perceber aqui agora é que nós não utilizamos o e comercial. Por que isso? Tem uma explicação. Até então, né, até a aula passada ainda, a gente sempre estava utilizando o e comercial para leitura de um valor inteiro, ou um tipo float, ou um tipo char, ou um tipo double. Tudo bem? Só que se a gente analisar, a gente sempre está valendo um único valor para ser colocado em uma única posição de memória, em uma única variável. Ok? Então, eu tenho lá o quadradinho para representar um inteiro, por exemplo, e eu estou colocando exatamente só naquele localzinho. É sempre aquele, eu não mexo com posições na sequência. Quando a gente vai para a leitura de string, a gente está lendo
um conjunto de variáveis, um conjunto de valores, e esse valor, se a gente vou até voltar um minutinho aqui, ele não está sendo colocado aqui tudo dentro da posição 0, mas a partir da primeira posição, ele continua preenchendo. Então, ele vai da primeira, tem mais um? Tem, vai para a segunda. Tem mais ainda? Tem, vai para a terceira. Tem mais? Não, mas eu preciso sinalizar e depois ele para. Por isso eu não tenho o E comercial na frente aqui do nome da minha variável. E outra coisa, a gente está mexendo com vetor, mas não tem a especificação aqui da posição. Pela mesma justificativa, né? Nós não estamos colocando toda a palavra em uma única posição. Tudo bem? Desse meu scanf, podem surgir dois problemas diferentes. Primeiro, não aceita espaço, como eu já acabei de falar para vocês. E o segundo é, se eu tiver um vetor definido com 5 posições, na prática eu posso fazer a leitura de no máximo 4 caracteres, certo? Porque eu vou deixar um reservado para o meu /0. Só que se eu deixar o scanf nesse formato, eu não tenho a limitação de quantidade de caracteres. O que acontece? Vamos supor, vou voltar aqui um minutinho. Vamos supor de novo que eu criei esse meu chá L5, então eu poderia colocar no máximo 4 caracteres, e eu vou colocar aqui o nome Ana Maria. O que vai acontecer? A linguagem não tem essa inteligência de, olha, estou ultrapassando o tamanho do vetor e vou parar. Não. Ele começa a acessar posições que não foram alocadas para esse meu vetor. Aí a pergunta que vem, né? Mas e aí, o que acontece? Pode acontecer de eu sobrescrever uma posição de memória que estava alocada para armazenar um outro valor do meu programa. Pronto, acabei de perder esse valor. Tudo bem? Vou fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui com vocês e vou compartilhar com vocês Vou compartilhar a tela mesmo, que aí vocês vêm rodando também. E a gente vai para o CodeBlocks. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Tudo certo, maravilha. Obrigada, Alessandra. Então, eu vou aqui para o CodeBlocks com vocês. Deixa eu só novamente fixar a tela aqui. E vamos lá, que daí a gente vê na prática, né? Ao invés de só ficar falando na cabeça de vocês. Antes de qualquer coisa, deixa eu só salvar para eu colocar para vocês depois. Então, tenho aqui o meu programa e vou montar inicialmente só a estrutura básica do meu programa. Então, a gente vai utilizar printf scanf, vou colocar o stdio.h e já vou para minha main com return 0. Como a gente vai fazer operações com string, eu vou incluir aqui também no cabeçalho a inclusão da minha biblioteca string.h. A gente já vai utilizar algumas funções definidas dentro dessa biblioteca. Então, já vou colocar aqui para eu não esquecer. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só, vamos ir construindo essas diferenças, né? Como a gente tinha visto nas aulas anteriores, se eu quisesse armazenar apenas uma letra, né, algum valor simbólico ali, sem um significado numérico, eu poderia então fazer a declaração de um char e vou chamar de letra aqui. Tudo bem? Se eu fosse fazer a leitura do conteúdo, né, eu vou pedir para o usuário um valor, a gente estava fazendo um %C, um E comercial letra. Novamente, essa minha letra é capaz de armazenar apenas um caractere, certo? Porque ele é do tipo char. Então, não tem valor numérico, é só um símbolo. E, como vai ocupar apenas um local específico de memória, aqui eu preciso do E comercial. Tudo bem? Então, isso a gente já tinha visto. Eu poderia modificar essa minha variável para agora armazenar, por exemplo, 5 letras diferentes. Como a gente estava fazendo até as aulas anteriores, nada me impede de criar um inteiro i aqui, fazer um for do meu i que vai desde a primeira posição, que é a posição 0, até a posição 4, né? Então, i menor do que 5, ou ainda menor ou igual a 4, dá na mesma, com i++. Eu estou dizendo que esse meu for vai variar de 0 até 4, de 1 em 1.
que é justamente os índices desse meu vetor letra, né? Que ele vai de 0 até 4, que somam, né, as 5 posições diferentes, 0, 1, 2, 3, 4. E eu poderia fazer esse meu scanf aqui dentro, especificando apenas qual é a posição que eu vou colocar o meu caractere. Tudo bem? Então, eu tenho ali o E comercial, letra I. Por quê? Novamente, eu estou fazendo a leitura de um conjunto de letras, mas todas estão sendo consideradas na individualidade. Então, é letrinha por letrinha, né? Um caractere, o primeiro caractere, o segundo caractere, o terceiro, o quarto e o quinto caractere. Então, ele vai ser colocado numa posição específica, na minha posição I. Tudo bem? Pode ser que eu precise utilizar nesse formato? Sim, depende da minha necessidade, do intuito do meu programa. Se eu quiser realmente ler caractere a caractere, não tem problema nenhum. Mas eu posso também querer tratar esse meu letra como se fosse uma única variável. Ou seja, eu não quero ler o meu nome letra por letra, apesar de ser possível. Eu quero ler o meu nome na totalidade, quero que o usuário digite para mim que o nome é tal e eu armazene dentro de alguma variável. Tudo bem? Eu acho que entrou alguém aí que fez um tutu para mim. Deixa eu só voltar. Permitir. Bem, continuando então. O que a gente faz nesse caso então? Eu não quero mais ler posição a posição. Eu quero fazer apenas uma leitura, apenas um scanf. A primeira forma, né, e até o mais intuitivo, seria então eu colocar o meu %S aqui, eu vou ler apenas uma string, não vou colocar o E comercial. Por quê? Porque eu não estou colocando em apenas uma posição e, novamente, não tem a posição, eu não tenho a indicação da posição exata que eu vou colocar. Estou dizendo, olha, coloca dentro do vetor como um todo letra. Ok? Então, eu vou fazer o seguinte, só para mostrar para vocês, vou colocar um printf aqui pedindo, né? Então, digite a palavra ou digite a string e depois de ler essa minha string, eu vou colocar outro printf aqui para mostrar para vocês o conteúdo que ele está pegando. Então, olha, a palavra é igual. No printf aí não tem problema, né? Porque já está armazenado. %S, vou dar um /n e vou colocar aqui o conteúdo da minha letra. Tudo bem? Vou colocar para executar para a gente ver o que vai acontecer. Então, olha só. Seguindo, né, a execução, na verdade, sequencial do meu programa, fez a declaração, colocou para mim na tela o conteúdo do printf e está esperando que eu digite um conteúdo. Se eu colocar aqui o conteúdo lá, sem problema, tá errado ali, né? Deixa eu mudar. Sem problema nenhum. Então, mas quando a gente vai testar, a gente não pode testar só nos casos esperados, vamos tentar fazer dar erro, né? Então, a outra coisa que eu vou fazer, vou tentar colocar aqui uma palavra, uma frasezinha um pouco melhor, né? Eu vou colocar um bom dia aqui. Olha o que aconteceu. Depois do espaço, ele simplesmente ignorou os outros caracteres. Tudo bem? Então, já tem um problema aqui com esse %S. Além disso, se eu colocasse aqui, eu vou colocar um bom dia com um underline. Bom dia. Ele até já colocou aqui para mim, olha, já tá dando problema, tem algum problema acontecendo. Por quê? Olha só. O nosso vetor tem no máximo, né, ele tem 5 posições. Quanto que eu preenchi aqui? Eu tenho BOM, então 3, mais 4, 5, 6, 7, 8, só para a palavra que eu digitei. Mais um /0, então eu estou preenchendo, eu estou ocupando 9 posições diferentes quando eu tenho apenas 5. Pode dar problema? Pode e não pode, mas de qualquer forma a gente tem que tratar esses casos. Tudo bem? Então, uma forma que eu poderia fazer é adicionar aqui, antes do S, vou colocar um 4 aqui, dizendo que, olha, eu vou fazer a leitura de no máximo 4 caracteres da string e vou colocar em letra. Vou colocar para rodar de novo, ver se ele vai reconhecer. Maravilha! Então, um problema já foi solucionado, né? Eu não estou preenchendo posições que não existem. Estou dizendo, olha, faça a leitura do quê? De uma string. Mas, no máximo,
armazene 4 caracteres, independente do que o usuário digitar. Foi o que ele fez. 1, 2, 3, 4 letrinhas. Mas ainda eu tenho o problema do espaço. Tudo bem? Como que a gente pode fazer então? Como que eu posso dizer para o meu scanf que eu quero limitar a quantidade de caracteres e eu quero também que seja considerado o espaço. O espaço não é um finalizador da leitura da minha string. Então, vocês vão assustar um pouquinho de início o formato que fica a leitura do nosso scanf, mas a gente acaba acostumando, tudo bem? A gente está utilizando, na verdade, expressão regular aqui. O que eu vou dizer? Olha, faça uma leitura. Nesse caso específico, que eu declarei o meu letra com 5 posições, eu posso ler no máximo 4 caracteres. E além disso, além de especificar a quantidade máxima de caracteres, eu vou indicar para ele também, dentro de um colchetes, que está dentro das aspas do meu scanf, qual que vai ser um finalizador para eu parar de ler a minha string, para eu realmente fazer a operação de pegar os dados e colocar dentro da variável, dentro do vetor. E aí, olha só, vai ficar um pouquinho diferente. Vou colocar um chapéuzinho, né, um acento circunflexo, dizendo que, olha, leia 4 caracteres, ou então, né, pare de ler até que seja dado /n. Por que um /n? O /n é a representação do meu enter, do meu quebra de linha. Quando a gente está na telinha aqui no console, a gente escreve qualquer coisa e para finalizar a gente não dá enter. Então, o que eu estou dizendo? Olha, faça a leitura de no máximo 4 caracteres até que seja dado o /n. Quando der o /n, que é o enter, né, a entrada, aí sim você faz o tratamento para colocar dentro da minha string, para armazenar o conteúdo dentro dessa minha variável. Tudo bem? Vou colocar para rodar de novo e vou colocar oi e olá, só para a gente ver com espaço. Aí agora sim, ele cortou o armazenamento no O, por quê? Porque ele já tem as 4 posições preenchidas, né? O O é a primeira, depois o I, depois espaço, depois o O, e depois tem o /0. Tudo bem? Se a gente até aumentar, vou colocar aqui 20 caracteres. Aí eu vou ter que mudar aqui o 4 também, né? Que agora eu posso ler no máximo 19 caracteres e continua até o meu /n. Vou colocar para executar. Se eu colocar o meu nome agora aqui, pronto, ele consegue. Por que ele pegou toda a string? Porque não feriu nenhuma das regras, né? Eu tenho, então, que eu tenho no máximo, eu não cheguei no máximo de caracteres que eu posso armazenar. O espaço continua sendo lido, então ele é reconhecido como um caractere ali válido e não um caractere de parada de leitura. Tudo bem? Só um detalhezinho, que se eu quisesse, por exemplo, modificar esse meu /n aqui, por exemplo, vou colocar até que seja dado W, o caractere W, e vou colocar para executar. Vou colocar qualquer coisa aqui, vou colocar Joyce W. O Enter continua sendo ainda a entrada, mas ele pega todos os caracteres antes do W. Deixa eu colocar um caractere antes mesmo, né? Qualquer coisa aqui. Oi, oi, oi. E W. Ele pega, então, esse caractere que vem antes, dentro, perdão, dos colchetes e depois do meu chapéuzinho, do acento circunflexo, ele diz para mim qual que vai ser o caractere utilizado para ele saber até onde ele faz o armazenamento, onde ele faz a leitura. Tudo bem? E a gente continua sem o E comercial e sem a especificação de posição. No entanto, se eu quisesse, por exemplo, aqui colocar um printf de, olha, é a letra inicial da palavra. Vocês concordam comigo que a gente está tratando aqui o meu letra como uma string? A string é um conjunto de caracteres, ou seja, em cada uma das posições eu tenho uma letrinha diferente. Se eu quiser pegar a letra inicial, significa que é a primeira letra da palavra. E a primeira letra, está na primeira posição, e a primeira posição tem índice 0. Então, poderia colocar aqui que eu vou apresentar um caractere e, na sequência, fazer a ligação. Quem é esse caractere? É o meu letra na posição 0. Vou colocar aqui Joyce. É W. Opa. E
palavra Joyce, né, que foi a palavra lida na totalidade, e a minha letra inicial é o J. Tudo bem? Deixa eu voltar para ver se vocês têm alguma dúvida. Até aqui, pessoal, tranquilo? Alguma dúvida? Sim, não? Tranquilo. Obrigada, Isabela, Alessandra, maravilha. Então, vamos continuar, né? Então, eu já consigo fazer a leitura de string. Sei também que eu tenho em cada uma das posições, apesar de considerar o conjunto dos caracteres, mas eu ainda consigo trabalhar com cada um individualmente, não tem problema nenhum. Por exemplo, se eu quisesse contar aqui, só fazer um exemplo rapidinho com vocês. Eu estou fazendo a leitura de uma palavra do usuário e eu quero contar quantas vogais eu tenho na palavra. Eu poderia criar aqui, então, vou criar um int e vou criar um int count também, né? Que eu vou ter que contar a quantidade de caracteres que são vogais. Tudo bem? E eu posso fazer um for aqui, com for de um i que vai de 0 até 19, com i mais mais. A gente vai ver que tem, na verdade, um detalhezinho com esse 19, mas como a gente não viu ainda, a gente chega lá. Então, por que esse i de 0 até menor igual a 19? Porque eu estou andando em cada uma das posições dessa minha string letra. E para cada uma dessas posições eu posso verificar se, vai ficar só chatinho de escrever aqui, se o meu letra na posição i for igual a A, quer dizer que é uma vogal. Ou então, né, porque não é o suficiente ainda, se for igual a E, que também é uma vogal, ou ainda, esquecendo da posição, I, né? Se a letra na posição I for igual a A, ou a letra na posição I, né? A mesma posição, for E, ou então a minha letra na posição I for igual a I, e percebam que eu estou utilizando só a aspas simples ali, porque eu estou tratando de caractere. Ou ainda, se a minha letra na posição I for igual a O, ou ainda a minha letra na posição I for igual a U. Na verdade, eu teria que fazer tudo de novo. Deixa eu colocar outro ou aqui, com tudo isso, com maiúsculo também, né? Porque a representação do meu A maiúsculo e minúsculo é diferente. Eu teria que fazer tudo isso para A maiúsculo, E maiúsculo, I maiúsculo, O e U. Se isso acontecer, significa que eu encontrei uma vogal. Aí eu posso fazer o meu conte minúsculo, conte mais mais. Tudo bem? E depois do meu for, eu posso colocar um printf, então, olha, a quantidade de vogais é igual a 1%d, porque a gente vai apresentar um inteiro, e eu apresento o conte. Tudo bem? Só um exemplo para a gente entender que posso trabalhar na totalidade, mas eu posso também trabalhar com cada índice da minha palavra. Vou colocar aqui de novo o meu nome. Ai, tem que trocar o W lá. Então, eu tenho a letra inicial J, que é no índice 0, e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 vogais diferentes no meu nome. Tudo bem? Então, deixa eu trocar aqui por barra N. Pronto. Ok? Dúvidas até aqui? Então, novamente, né? Dá para trabalhar no conjunto, dá para trabalhar também separado. E aí, uma outra questão que pode vir é, beleza, né? Maravilha. Eu consigo fazer a declaração de uma string, que nada mais é do que um vetor, considerando que eu preciso de mais uma posição para colocar o /0, que é a sinalização do final da string. Tudo bem? Para fazer a leitura de uma string, apenas uma string, eu já especifico, então, para não ter problema, né, de acessar a posição que não existe, %, o número máximo de caracteres, entre colchetes, até onde eu quero ler, ou seja, até o enter, maravilha, e o vetor onde eu vou armazenar, que nesse caso é o meu letra. Para a gente apresentar
E chegou mais alguém aí também. Pronto. Para a gente apresentar o conteúdo como um todo da minha string, eu posso utilizar então no printf o %s, que já está armazenado mesmo, aí não tem problema nenhum. A gente só precisa ter cuidado aqui na leitura, ok? Novamente, se a gente quiser tratar cada uma das posições, eu posso acessar sem problema nenhum. Lembrando que é a mesma regra, né? A primeira posição é índice 0, se eu tenho 20 posições, ele vai variar até a última posição, que vai ter índice 19. Tudo bem? Só que isso seria a representação de uma única palavra, de um único texto. E se a gente quisesse armazenar, por exemplo, 20 nomes? Eu quero 40 nomes. Quero armazenar o nome de todo mundo da turma. Eu vou ter que, então, agora criar aqui, né, um exemplo. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse daqui bonitinho. Vou dar só um Ctrl+C, Ctrl+V aqui e vou abrir outro arquivo, que daí vai ficando documentado para vocês e dá para colocar no Moodle depois. Hoje é 14, né? 14, mas esse vai ser o segundo arquivo. Só vou montar aqui rapidinho e fechar. Maravilha. Então, a gente viu que se for para armazenar apenas uma string, eu poderia colocar aqui nome, vou colocar com 50 caracteres. Isso permite que eu armazene apenas um nome completo. Mas e se eu quisesse armazenar 40 nomes diferentes? Aí a gente vai para o conceito de matriz. Eu vou transformar aqui o meu vetor num vetor de vetores. Tudo bem? Só para a gente conseguir visualizar melhor, se eu fosse criar todas as minhas variáveis, todas as minhas strings em separado, eu teria que fazer nome 1 com 50, nome 2 com 50 também, nome 3 com 50. Aí beleza, né? Eu tô com 3 nominhos aqui, é tranquilo. Mas se eu tivesse 1000, né? Se a gente for com 10 mesmo, já começa a ficar chato e não dá pra gente automatizar o processo. Então, o que a gente vai fazer? Ao invés de criar vários vetores diferentes, a gente vai criar um vetor de vetor, que na verdade é uma matriz. Então, eu vou deixar aqui como nome e eu vou adicionar uma outra dimensão a essa minha variável. Eu vou dizer, então, que, olha, eu tenho 40, 50. O que significa isso, né? Lembrando da aula passada também. Quando a gente declara uma matriz, o primeiro colchete diz para mim a quantidade de linhas que eu tenho dentro dessa minha matriz. E o segundo colchete especifica para mim quantas colunas que eu tenho. Tudo bem? De uma forma assim, mais colocando significado para essas linhas e essas colunas, e como a gente vai trabalhar com strings, eu estou dizendo que eu tenho uma matriz de nome que pode representar 40 linhas diferentes, ou seja, eu consigo representar 40 strings diferentes e cada uma das minhas strings podem ter no máximo 49 caracteres. Tudo bem? Por quê? Porque tem 1 para o /0. Tudo bem? E aí eu posso fazer o quê? Agora sim, vou criar um int aqui, vou fazer um for de 0 até menor do que 40 com i++. E aqui eu posso fazer a leitura de strings diferentes. Vou colocar aqui um printf para dizer que eu estou lendo... vou colocar o valor de i primeiro, só para a gente ver em qual valor ele está, né? i%d, vou dar um /n para não ficar tudo grudadinho. Na sequência, eu vou colocar um outro printf também pedindo, né? Digite o nome, só para o meu usuário saber o que eu estou pedindo. E na sequência veio o meu scanf. Então, dei uma olhadinha que o scanf vai ter uma diferencinha aqui. Eu estou lendo string, certo? E eu estou especificando que eu tenho uma matriz de 40 linhas e cada linha vai ter uma string diferente com no máximo 49 caracteres. Então, vou colocar aqui 1%, 49, porque é no máximo 49 caracteres, até que seja dado o /n. Então, o /n é o meu delimitador, né? Até onde eu leio. Na sequência, eu preciso colocar onde que esse nome vai ser armazenado. Vai ser em nome mesmo. Só que agora, eu não tenho várias linhas para preencher. Então, nesse caso, eu vou especificar aqui o meu i. Só um detalhe. Esse meu i,
ele não está ligado com a coluna, ele está ligado à linha. Só tenho a especificação do i nesse caso porque eu tenho um conjunto de strings, não pelo simples fato de ser uma string, ok? Se fosse apenas uma string, eu não teria a especificação desse i. Como é um conjunto de strings, aí sim eu coloco esse meu nome i. Tudo bem? E nada me impede também de depois fazer uma listagem, né? Eu vou colocar aqui um /n, lista de nomes lidos, só pra gente ver se ele tá lendo bonitinho. Novamente, vou colocar um for, só que eu vou fazer o seguinte, para o teste não ficar muito extenso, eu vou colocar 4, já muda ali em cima. E vou colocar um printf de uma string /n, só para pular a linha, e eu vou colocar novamente meu nome i. Tudo bem? Porque agora eu quero apresentar uma linha específica da minha matriz. Então, deixa eu só trocar aqui, ao invés de 40, eu vou colocar só 4. Tudo bem? E vou colocar para executar para a gente ver se realmente funciona. Então, o nome vai ser a Maria da Silva. Primeiro, olha, o meu i está em 0. E aí deu um problema que ia dar mesmo, né? Só esqueci de falar com vocês. Olha o que aconteceu. Ele fez a leitura do primeiro nome. Quando ele foi para o meu i igual a 1, que seria a segunda posição da minha matriz, ele não esperou eu ler e já foi pulando. Por que isso acontece? Aí é um conceito aí de buffer de entrada. Quando a gente está fazendo leitura, na verdade é um problema que vocês já pegaram, já aconteceu. Vocês estão lembrados quando a gente ia fazer leitura de caractere? A gente colocava lá o %C e depois ele não esperava que a gente digitasse e já pulava a leitura? Para a gente resolver esse problema, a gente colocou um espaço antes do %. Só que esse problema não vai ser resolvido com string. Tem um comandinho que é o nosso setBuff stdin null, e esse meu comando é responsável por limpar o buffer. Mas o que vem a ser isso, né? O que está acontecendo na prática? Então, vamos entender isso. Quando a gente está fornecendo algum dado de entrada, pode ser inteiro, pode ser float, pode ser qualquer tipo de dado. Tem um local de memória específico que a gente chama de buffer. Tudo bem? E o buffer de entrada do teclado tem um nome padrão aqui pra gente de stdin, é a saída padrão, Standard Input. Tudo bem? Entrada padrão que é pelo teclado. Aí vamos supor, a gente está escrevendo lá, o usuário digita um valor, ele digitou 1. Depois do 1, a gente não dá um Enter, então ele coloca lá um /n. Tudo bem? Então, dentro do buffer tem 1/n, barra invertida n. Como ele vê que na sequência a leitura quer pegar apenas o valor inteiro, ele pega o 1, mas o /n fica lá. Tudo bem? Aí vamos supor que agora a gente está lendo uma string. E olha só o que a gente especificou nesse scanf. A gente está dizendo que eu posso ler no máximo 49 caracteres. E o que diz para mim que a leitura acabou é o quê? É o /n. Ele entende que o usuário não digitou nada e só colocou um /n. Então, ele pega vazio, coloca nas próximas variáveis e continua a fazer esse processo. Por que, então, que a gente coloca essa linhazinha aqui? É justamente para apagar esse /n. E o que a gente está fazendo? Olha, setBuff, modifica o valor do buffer. Qual buffer? O stdin, que é o da entrada padrão do teclado. E você quer que mude esse valor para quê? Para um valor nulo. Tudo bem? Limpa o buffer. Ok? Vamos ver se agora vai. Então, vai ser a Maria da Silva. Aí, agora não deu problema. Vai ser João da Costa. Aí, depois vai ser a Ana Maria. Depois vai ser a Júlia, sei lá, Oliveira. Só pra gente ver funcionando também no espaço. E pronto, né? Então, a gente fez a leitura no índice 0, no índice 1, no índice 2, no índice 3, que na verdade é primeira posição, segunda posição, terceira e quarta posição. E depois a lista dos meus nomes lidos veio bonitinho, né? Maria da Silva, João da Costa, Ana Maria e Júlia Oliveira.
Por que, né, que não teve problema? Porque a gente não ultrapassou o limite de caracteres que eu tenho em cada linha. Tudo bem? Se eu quisesse na sequência, por exemplo, vou fazer uma outra listinha aqui, só para ir desenvolvendo com vocês. Eu quero a inicial dos nomes, a inicial de cada nome. Só para vocês verem como é que fica diferente. Eu vou fazer uma listinha com a inicial de cada nome. Novamente, eu vou ter que verificar todos os nomes. Então, novamente, eu tenho I igual a 0, I menor do que 4, com I mais mais. Porque eu vou andar na primeira, segunda, terceira e quarta linha. Na sequência, eu vou colocar um printf dizendo... Vai ser um caractere, né? Que é só a inicial. O caractere eu vou dar um /n também para não ficar junto. Agora, olha só como é que fica diferente. Eu quero do nome I. Se eu parar aqui, eu estou pegando o nome inteiro da iésima pessoa, né? Da primeira, segunda, terceira e quarta pessoa. Só que de cada uma dessas pessoas, eu quero só a primeira posição. Então, eu tenho nome I0. Agora, olha aqui que não é %S, é %C. Tudo bem? Que é só um caracterezinho. Então, novamente, vai ser a Maria, o João, a Ana e a Júlia. Tenho, então, a lista dos nomes lidos, a Maria, João, a Ana e a Júlia, e a inicial de cada nome. Da Maria é o M, do João é o J, da Ana é o A e da Júlia é o J. Tudo bem? Deixa eu voltar um minuto. Tranquilo até aqui? Tranquilo, maravilha. Tá faltando só uns detalhezinhos, pessoal, que são as funções de manipulação de string. Então, a gente, né, já consegue fazer várias manipulações aqui. Mas e se eu quisesse, por exemplo, nessa lista, então eu fiz a leitura de várias palavras e eu quero ver se uma pessoa está cadastrada na minha lista. Fiz a leitura e quero ver, nossa, será que eu já cadastrei tal pessoa? Para eu verificar se uma pessoa está cadastrada, eu faço a comparação, certo? Eu vou na lista lá, posição por posição, vou verificando. Nossa, a Joyce está cadastrada? Está na primeira posição? Não. E na segunda? Não. Na terceira? Não. E assim por diante. Se a gente fosse desenvolver a lógica com o que a gente já tem em mão, eu poderia verificar aqui, né? Olha, vou colocar um printf também para saber o que a gente está fazendo. Estou buscando a Ana, por exemplo, na lista. Tudo bem? E aí eu poderia fazer um for, novamente, desde a primeira posição, porque eu tenho que verificar todo mundo, até a última posição de 1 em 1. O I vai de 0 até menor do que 4 com I mais mais. Intuitivamente, a gente faria o quê? Eu faria um if, verificando se o nome na iésima linha é igual, então se é igual, eu utilizo os dois iguais, a, como eu estou querendo comparar com uma string já pronta, eu teria que colocar entre aspas dupla, a Ana. Tudo bem? Esse é o que a gente faria, por exemplo, se fosse um caractere, se fosse um inteiro, se fosse um float. Mas, como nós estamos trabalhando com um conjunto de memória, né, um conjunto de posições, um conjunto de variáveis, a comparação utilizando igual não vai funcionar. Por quê? Esse operador de comparação, de igualdade, ele funciona quando a gente quer comparar o conteúdo de apenas uma variável com apenas o conteúdo de uma outra única variável. Aqui, quando a gente faz, por exemplo, deixa eu colocar aqui embaixo, se eu quiser comparar Joyce com Ana, a comparação não é na totalidade, ele vai verificar o J com A, depois o A com o I com A. Para isso, então, nós temos uma funçãozinha, que daí agora a gente começa a ter que utilizar as funções da minha biblioteca string, que é a minha função. Vou colocar aqui em cima. Vocês vão ver que todas as funções relativas a string sempre começam com str, que é da própria, né, o prefixo da minha string, para sinalizar que é a função de manipulação de string. Como é uma função para comparar, então é uma contração da palavra, é o meu strcmp, o compare, tudo bem?
Essa minha função, ela recebe dois parâmetros diferentes, ou seja, ela recebe dois dados diferentes. Vai receber a string, a primeira string que eu quero comparar, que no nosso caso é o nome i, vírgula, com qual string ela quer comparar, que nesse nosso caso é o Ana. Tudo bem? Só que essa minha função, aqui não, só um minutinho, pronto. Se eu deixar só isso, ainda ele não funciona. Por quê? Essa minha função strcmp, ela pode retornar 3 possíveis valores. Se ela retornar o valor, deixa eu colocar aqui embaixo também, então, strcmp, e seria da string A e da string B. Se ela retornar 0, significa que não teve nenhuma diferença entre as minhas strings A e B, ou seja, a string A e a string B são idênticas, elas são iguais. Tudo bem? Quando eu digo idêntica é porque a escrita tem que ser também igual. Se eu tiver, por exemplo, um Ana na minha lista, tudo com maiúsculo, é diferente de Ana só com A maiúsculo. Ok? Mas ainda tem outros 2 possíveis valores dessa comparação da minha string A com B. Ela pode retornar qualquer valor que seja menor do que 0. O que significa quando ele retorna um valor menor do que 0? Significa que a minha string A é menor do que a string B. E daí, de novo, entra numa coisa que, nossa, mas como assim? String é letra, né? É uma palavra, é um texto. O que significa a string A ser menor do que a string B? Significa que a codificação ASCII2 das letrinhas que compõem a minha string A elas são representadas por valores menores do que B. Em outras palavras e mais simples, significa que a minha string A vem antes, ela está alfabeticamente antes da minha string B. E por fim, pode ser o contrário. Eu posso utilizar o strcmp de A e B e pode acontecer de retornar um valor maior do que 0. Então, significa o quê? Que a minha string A é maior do que a string B, que por fim é o quê? A minha string A está alfabeticamente depois da minha string, a minha string A está alfabeticamente depois da minha string B. Tudo bem? Então, deixa eu colocar como comentário aqui também. Para gente, de fato, encontrar essa minha string Ana, eu tenho que fazer o quê? Se a comparação que é feita pelo strcmp entre o nome de um dado nome da minha lista na posição i com Ana, retornar 0. Então, se for igual a 0. Se isso acontecer, eu posso colocar aqui printf, olha, encontrei a Ana. Tudo bem? Deixa eu voltar no menu. Já estava utilizando. Muito bom, Vinícius. Já tem um pouquinho do conhecimento aí das strings, né? Já dá para ir adicionando no projeto. Muito bom. Alguma dúvida, pessoal, em relação a isso até agora? Já vou colocar para executar para a gente ver o que vai acontecer ali. Então, vamos lá. Vou colocar para executar e novamente, então eu tenho a Maria, nesse caso eu vou deixar a Ana aqui na segunda posição, o João e a Júlia. Então, ele apresentou, né, a sequência de passos que a gente tem, a listagem dos nomes, a inicial de cada nome e buscando a Ana na lista, olha, eu encontrei a Ana. Só que pode acontecer também vou colocar aqui o João, a Maria, a Madalena e o Lucas. João, Maria, Madalena e Lucas, as iniciais, e olha buscando a Ana na lista. Como ele foi executando esse ciclo e nem para nenhum nome, ou seja, nenhum nome de nenhuma linha retornou esse valor 0, ele não entrou nesse printf. Tudo bem? Até aqui? Tô continuando, tá bem, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me fala. Mais algumas funçõezinhas de manipulação de string.
E se eu quisesse agora saber a quantidade de letras que eu tenho em cada um dos nomes? Então, eu quero saber, olha, nossa, quantas letras será que tem em cada um dos nomes que eu cadastrei? Então, novamente, vou colocar um printf aqui e vou colocar que é a quantidade de letras de cada nome da lista, do meu cadastro. Barra aí. Então, for i igual a 0, que eu vou ter que verificar, sem aspas, né? I igual a 0, i menor do que 4, com i mais mais. Ou seja, eu tenho que fazer a verificação para todos os nomes, certo? E olha só que a gente está utilizando um for só, mesmo utilizando matriz. Se a gente fosse pensar na estruturação de uma lógica para encontrar a quantidade de caracteres, eu teria que fazer um outro for aqui, que seria de um j igual a 0, j menor do que 50, porque é a quantidade de colunas que eu tenho, né, em cada uma das minhas linhas, com j mais mais. Para isso, eu teria que verificar, olha, se o meu nome na posição i, j, for diferente do /0, que é o que sinaliza o final de uma string, aí eu faria um conte mais mais aqui para contar mais uma letra. E eu tenho que fazer isso para todos os nomes. É trabalhoso, né? Mas eu não preciso fazer isso. Por quê? Como é algo que acontece frequentemente, já existe uma função para fazer isso para mim. Então, eu tenho uma função que é de manipulação de string, começa com str, ok? E essa minha função de string é para retornar o tamanho da minha string, que é o length, né, do inglês, o meu strlen. Essa minha função, strlen, ela recebe aqui dentro apenas uma string, no caso, meu nome i. E ela retorna para mim um inteiro. Então, posso até declarar aqui um int i tamanho igual ao retorno do strlen de nome. O que ele vai retornar para mim? A quantidade de caracteres, excluindo o /0 do final, que aquela minha string tem. Tudo bem? Vou colocar um printf aqui de novo. Vou colocar, ó, não preciso do tamanho, né? Só 1%d mesmo. E /n. E vai ser o meu tamanho. Ok? Vou colocar para executar novamente. Então, de novo, tem a Maria, tem a Ana Clara, tem a Jéssica e tem o João de novo. Bem, então, olha a sequência. Aqui a gente fez a leitura de cada um dos nomes, considerando que o Maria está na primeira linha, a Ana Clara está na segunda linha, a Jéssica está na terceira e o João está na quarta. A lista dos nomes lidos já foi apresentada aqui, Maria, Ana Clara, Jéssica e João, cada um nas respectivas linhas, né? Novamente, a inicial de cada nome, então ele pegou o primeiro caracterezinho de cada uma das linhas. Estou buscando a Ana na lista, não apresentou nenhuma mensagem, por quê? Porque eu não tenho a Ana na lista. E olha só que eu tenho a Ana Clara, tem que ser igualzinho, tudo bem? E a quantidade de letras de cada nome da lista. Então, eu tenho a Maria com 5. Ai, pessoal, só um minutinho. Natália, eu falo com você depois, eu tô em aula. Beijo. Desculpa. Bem, continuando. Eu tenho a inicial de cada nome, tá? E a quantidade de letras, né? Para a primeira, 5 letrinhas. Olha só a Ana Clara. Se a gente contar de letra mesmo do nome, parece que tá errado. Parece que tem 8. Mas, na verdade, eu tenho 9, porque o espaço conta também. O espaço representa também um caractere. Ok? Depois, para Jéssica, 2, 4, 6, 7. Tá com 8. Será que eu dei um espaço? O João tá errado também, né? Deixa eu pensar. E o engraçado é que são os dois nomes que tem acentuação. Deixa eu fazer um outro teste aqui. Se a Ana, a Maria, o João de novo com acento e vai ser a Joana. Joana tá com 5. Ele tá contando
uma acentuação com mais uma posição, mas isso deve estar com algum problema. Não era para ele dar esse resultado, porque ele não conta nem o barra zero e a acentuação seria, né, o caractere junto ali, seria uma representação diferente. O an é diferente só do a, né? Vou até dar uma olhada, até depois se vocês puderem dar uma verificada no computador de vocês, porque eu já vi que tiveram algumas bibliotecas que não funcionaram tão bem no Linux, daí eu tive que buscar outra biblioteca. Depois eu vou pedir para vocês darem uma verificada nisso, até para quem estiver utilizando o Windows para fazer esse teste. Não era para estar contabilizando, né? Apesar de ter o acento, mas o tio junto com o A, ele tem uma codificação diferente. Tudo bem? Alessandra, provavelmente, né? Porque daí de novo aconteceu ali com o João. Tudo bem? Mas deixa eu fazer até o seguinte, eu vou abrir uma outra abinha aqui e tem o compilador. Vamos ver. Lembro qual que eu costumo utilizar, eu acho que é esse mesmo. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Só pra gente fazer a verificação. Tem estrutura e vou rodar. Só subir um pouquinho. E novamente, então tem o João, a Maria, a Ana Clara de novo e a Jéssica. Ele ainda tá dando no... O Jéssica deu até um probleminha aqui na representação, né? É um problema que não deveria dar. João com 5 e a Jéssica com 9. Bem, eu vou ter que dar uma procurada nisso para até falar para vocês, mas aí peço para vocês, por favor, realizem o teste no computador de vocês, tudo bem? Pra gente ver aí se de repente é dependente de arquitetura ou de repente uma outra biblioteca que a gente precisa utilizar, certo? E dou uma verificada aqui também, depois eu tô com dual boot aqui, depois eu até faço o teste no Windows também, só não vou fazer isso agora, senão eu preciso desconectar. Mas, continuando, deixa eu ver o que mais de função, vou voltar aqui, então a gente já viu tudo isso, eu queria ver as funçõezinhas da string. A primeira, o strlen, que foi o que a gente acabou de ver, né? Não conta o barra zero, ele retorna pra gente o inteiro. Tem o strcmp, continuando então aqui, vamos supor que eu quero, por exemplo, colocar o conteúdo de um nome. Eu quero colocar a Maria no conteúdo da última linha da minha matriz, perdão. Naturalmente, de novo, né, a gente tentaria fazer um nome na última posição, que é índice 3, e a gente tentaria colocar a Maria aqui. Tudo bem? Só que, novamente, quando a gente já está mexendo aqui, né, fora a inicialização de apenas uma string que aceita isso, depois de declarada, a gente não consegue fazer essa operação de atribuição. Para isso, nós precisamos também utilizar uma outra funçãozinha que é a responsável por fazer cópia entre strings, né? Novamente, a gente não tem cópia de apenas o conteúdo de uma única variável, de apenas uma referência de memória, uma sequência. Então, eu vou utilizar uma função de string, que, se é de string, começa com str. Como é cópia, né? Copy CPY. Eu vou até manter a ordem aqui, porque pelo menos eu lembro que quando eu estava estudando isso era o que fazia sentido. Se fosse no normal, a gente faria isso mesmo, né? Nome 3 igual a Maria. Por quê? Tem aquela ordenzinha de quem está na frente do igual é a variável que recebe, quem está depois do igual é a variável que vai ser utilizada para cópia. Tudo bem? O strcpy, ele segue a mesma ordem. Então, o primeiro parâmetro é a variável que vai ser modificada. É a variável que vai receber o conteúdo. Depois da vírgula, como um segundo parâmetro, vem a informação do valor que vai ser copiado. Então, nesse caso, eu tenho que
vai ser realizada uma cópia na terceira linha da minha matriz, ou seja, a minha quarta string. E qual conteúdo ele vai receber? É o conteúdo Maria. Tudo bem? Isso aqui eu vou tirar porque ele não funciona. Só para a gente ver de novo funcionando, eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V dessa listagem, né, da lista dos nomes, para a gente ver se realmente funcionou. Então, vou colocar para executar. Vai ser a Ana, a Júlia, a Jéssica e vai ser o Jaime. Bem, então eu tenho a leitura, a listagem dos nomes. Percebam que eu não tenho a Maria até agora aqui. A inicial de cada nome. Encontrei a Ana, né, que era a primeira. Apresentou a quantidade de letras, de caracteres de cada nome. E olha agora a lista de nomes de novo. Eu tenho a Ana, a Júlia, a Jéssica e a Maria. Por quê? O conteúdo que a gente tinha digitado aqui e estava até apresentado na listagem era Jaime, mas ele foi substituído só pela Maria. Percebam que realmente o conteúdo é apagado e a gente sobrepõe. Nesse caso, ainda o meu teste foi meio que viciado, né? A mesma quantidade de letras. Deixa eu colocar o nome de quantidade de letras diferente para vocês verem. Vai ser a Ana de novo, vai ser a Júlia, porque a criatividade tá bem limitada aqui. Vai ser a Joyce e vai ser a Jéssica. É, a Jéssica de novo. Porque Maria tem menos letras, né? Só para vocês verem que se fosse só a sobreposição, né, das letrinhas, ele ia aparecer Maria e depois o CA, né, o CA final da Jéssica. Não, ele apaga. É como se fosse apagar tudo e escreve de novo. Na verdade, o /0 final foi deslocado, porque agora Maria termina onde? Na quinta posição. Daí na sexta eu tenho o /0. Tudo bem? Então, o STR também CPY. Só para a gente fazer uma recapitulação, né? Para comparação, STR-CMP, que é de compare. Depois, STR-len, porque é tamanho de string, então é o string length. Depois, eu tenho também a cópia, que seria o copy mesmo, né? String copy, então cópia de string. Tudo bem? Deixa eu ver. Pessoal, existem outras funções, tem função eu não sei se definida na biblioteca string mesmo, mas tem uma função que reconhece se você tem, por exemplo, uma substring dentro de uma palavra. Que seria o caso, por exemplo, eu tenho lá o nome Ana Clara, e se eu estiver procurando Ana, o Ana faz parte de Ana Clara, mas não é string na totalidade. Tem uma funçãozinha assim. Eu só não estou me lembrando se é da biblioteca string ou se é de uma outra ainda que manipula string. Deixa eu voltar aqui. Então, o copy foi. Tem o cat também, olha. Que é justamente isso, né? Quando a gente está trabalhando, por exemplo, com int, float, shy não faz muito sentido, mas se eu quisesse concatenar, na verdade, juntar o conteúdo da string A e B e o resultado disso eu colocar dentro de A, eu posso utilizar a minha string strcat. Deixa eu fazer um exemplo com vocês. Por exemplo, vou utilizar até várias coisas aqui. Vai ficar até legalzinho. Vamos lá. Eu vou criar aqui outras duas strings diferentes. Então, vou colocar um char, que eu vou chamar de primeiro nome, com 20 caracteres. Tudo bem? E vou criar também um outro que vai ser o segundo nome, também com 20 caracteres. Na sequência, eu vou pedir para o usuário, olha, usuário, digite seu primeiro nome. Pedir o nome para o usuário e vou fazer uma leitura aqui de, no máximo, 19 caracteres, até que seja dado para mim um /n. E vou colocar no primeiro nome. Maravilha. Na sequência, eu vou fazer a mesma coisa, né? Printf, digite seu segundo nome. Vou fazer a leitura também através do scanf, novamente com no máximo 19 caracteres, até que seja dado /n, até /n.
e vou colocar no segundo nome. Tudo bem? Então, eu tenho o primeiro nome lido, segundo nome lido. Agora, eu quero criar aqui uma string que vai ser nome completo. Qual é o tamanho que eu coloco aqui? Poderia muito bem colocar 40. Por que 40? Na verdade, 40 não, né? 39. Daí, por que o 39? Do primeiro nome, eu posso ter no máximo 19 caracteres, certo? E a gente já fechou isso daqui. No segundo, eu posso ter também no máximo 19 caracteres. Como eu vou juntar os dois, eu posso ainda ter no máximo 38 caracteres. Só que eu preciso de mais um para o barra zero. Então, 38 mais um. Mas vocês concordam comigo? Vamos supor que o primeiro nome aqui foi Ana. Tô cismada com a Ana hoje. E vai ser Ana Clara. Eu tenho 3 mais 5. Então, eu estou ocupando aqui 3 de 19, 5 de 19. E aí, aqui eu vou ter 8 mais 1, 9, mais 1 do espaço também, né? 10 caracteres e eu estou reservando 39. Não daria para criar um nome completo, como eu já tenho os nomes. Justinho, para eu não desperdiçar posições, daria, né? Olha só o que eu vou fazer aqui, então. Antes de qualquer coisa, vou colocar como comentário, para não ter problema. Eu consigo descobrir, eu consigo retornar o inteiro, que vai ser, eu vou chamar de tamanho 1, que vai ser o tamanho do primeiro nome. Esse meu tamanho é dado para mim pelo strlen de primeiro nome. Ok? Da mesma forma, eu posso declarar aqui também o tan2, que também vai ser um strlen do segundo nome. Vou colocar mais para cima. Tudo bem? Então, eu tenho a quantidade de letras do primeiro nome, a quantidade de letras do segundo nome, e agora eu consigo criar. Qual vai ser o tamanho do meu nome completo? Vai ser a quantidade de caracteres do meu tamanho 1, né, que é do primeiro nome, mais o tamanho 2, que é a quantidade de letras do segundo nome, mais 1, que é para o meu barra zero, e como a gente vai colocar um espacinho entre os dois nomes, mais 1. Então, eu já poderia colocar direto aqui, mais 2. 1 para o barra zero e 1 para o espaço. Dessa forma, pessoal, só um detalhe, se eu quisesse deixar aqui o 40, o 39, não tem problema, né? Vai funcionar do mesmo jeito. Mas nesse caso, eu estou criando um vetor, na verdade uma string, já justinho para o nome que eu quero armazenar. Tudo bem? Deixa eu voltar para ver se está tudo bem mesmo. Vocês estão quietinhos, eu estou continuando então, falando horrores hoje. Vamos lá. E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar, né, essa junção do primeiro nome e segundo nome no meu nome completo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fazer uma cópia. Então, strcpy de quem? No meu nome completo, eu quero que seja copiado o primeiro nome. Tranquilo? A gente já viu isso? Tudo bem? Então, estou fazendo a cópia. Se eu colocar um printf aqui, agora, do meu nome completo, que é uma string, barra n, vou colocar aqui, nome completo. Ele vai apresentar para mim quem? A cópia do primeiro nome. Só que ainda não é isso que eu quero como final. Eu quero também que, junto com o primeiro nome, por passos, né? Eu preciso antes colocar um espaço. Então, eu posso utilizar o strcat, que é concatenação. strcat de quem? Quem vai ser modificado? É o nome completo. O que eu quero juntar? O que eu quero colocar como se fosse um apêndice no meu nome completo? Vou usar aqui uma string literal, que vai ser só um espaço. Tudo bem? Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, só pra gente ver o que acontece de fato mesmo, né? O passo a passo. Beleza. Só que ainda não está completo. Eu preciso colocar o segundo nome. Aí, de novo, strcat, quem vai ser modificado? O nome completo. Qual o valor que vai ser para juntar no meu nome completo? Vai ser o conteúdo do segundo nome.
tudo bem? E novamente meu nome completo. Então, primeiro é só a cópia, depois vai ser com espaço e depois vai ser com o segundo nome. Vamos lá. Júlia e Maria. Então, o que importa pra mim... Ai, deu problema, pessoal, desculpa, eu esqueci de novo. O que importava pra gente era esse finalzinho. Só que ele não permitiu que eu digitasse os valores. Eu esqueci do setbuff. Então, sempre, pessoal, né, só para que a gente não tenha problema com esse tipo de problema, toda vez que eu estiver lendo string, antes da leitura, eu vou colocar o setbuff. O setbuff stdin null. E a mesma coisa para o segundo nome. Então, antes do scanf, o setbuff, antes do scanf, o setbuff. Agora vamos lá. Ana, Júlia, João e Maria. Aí, vamos lá. Digite seu primeiro nome, vai ser a Joyce. E o segundo nome vai ser o Mendes. Então, olha só o que ele fez. Nome completo. Primeiro foi o resultado da cópia, então ele só fez a cópia de primeiro nome dentro do nome completo, beleza. O segundo, tá parecendo que não tem, né, aqui o espaço, mas tem, na verdade. Eu tenho um espacinho aqui, que foi concatenado. E, por fim, o nome completo Joyce, espaço, né, que já estava aqui de cima, e o Mendes. Tudo bem? Sendo que esse meu nome completo não está desperdiçando nenhuma posição, ele está justinho ele mesmo. Então, eu tenho certeza que tem 5, 6, mais 5, 11, mais uma posição para colocar o /0. Está justinho ali. Tudo bem? E eu acho... A comparação, pessoal, essa comparação ela é bastante utilizada, então, né, para vocês verem o significado aí do valor que ele retorna do strcmp. Ele sempre retorna um valor, e esse valor que tem um significado. Novamente, se o valor for menor do que 0, qualquer valor negativo, a primeira vem antes do segundo. Se for igual, não tem diferença nenhuma, eles são iguais. Se for maior do que 0, a primeira vem depois do B. Só um detalhe também, que a ordem com que eu passo as minhas strings nessa função aqui é importante. Porque, por exemplo, se eu utilizo o strcmp de A e B e ele retorna um valor menor do que 0, se eu trocar, ele vai retornar maior do que 0. Tudo bem? Então, ele sempre faz a comparação de um em relação ao outro. Então, nesse caso, a posição importa. Tudo bem? E aí, do que a gente já viu também, né? O vetor de strings, que na verdade é uma matriz de caracteres. Nesse caso aqui, eu tenho 5 linhas, 30 colunas, ou seja, eu tenho 5 linhas diferentes, onde em cada linha eu coloco um texto diferente, e o texto de cada uma das linhas pode ter no máximo 29 caracteres, ok? Não se esqueçam do /0. Com isso, eu passo a utilizar aqui o índice, só que é o índice só da linha, continuo sem o E comercial, não coloco o E comercial porque eu não preciso mais. E só. Deixa eu voltar. Foi bastante coisa, né? O strcat é concatenação, Alessandra, é junção. É a mesma coisa de eu fazer... É que com valores numéricos, né? Seria quando eu faço A igual a A mais B. Eu estou juntando o valor de A e B e colocando em A. Para string, seria a string recebe o próprio conteúdo que ela já tem, mais uma string 2. Esse mais seria no significado de juntar. Né? Se eu, por exemplo, eu tenho a string Joyce, tenho o valor Joyce, e eu estou dizendo que eu quero o Joyce mais o Mendes. Então, é uma junção, tudo bem? Não faz operação com as letrinhas, ele só junta. strcat é concatenação. Não sei qual que é a tradução, para falar a verdade para vocês. Não sei a palavra, essa palavra em inglês para falar para vocês qual que é.
Eu até dou uma olhada depois. Tudo bem? Sim, foi pesadinho, né? Mas era tudo em relação ao mesmo tipo de dado. Que a gente acaba nem vendo a string no início do curso, que é quando a gente começa a trabalhar com as variáveis, os tipos de variáveis. Por quê? Porque ela depende de outros conceitos, que é o conceito de vetor. Então, a gente não está utilizando apenas uma única posição de memória, mas eu estou utilizando um conjunto de posições de memória organizados como um vetor, né, que são memórias na sequência, posições de memória na sequência, e como a gente não colocou o e-comercial, a gente está colocando a partir da primeira posição nas outras seguintes. Então, ele já consegue identificar automaticamente, né, ele é espertinho. Primeira letra na primeira posição, segunda letra na segunda posição e assim por diante. Ok, pessoal? Dúvidas? Tô achando que vocês estão quietinhos hoje, tá tão estranho. Sem problemas, professora, pode ficar sossegada. Ai, maravilha, obrigada. Foi a Cristiane, né? Isso, Tá. presente. Maravilha. Bem, novamente, tem um exercício dos slides, na verdade 3, olha. O primeiro é para ler uma string e um caractere, então vou ler uma palavra inteira e depois apenas uma letrinha. E eu preciso apresentar para o usuário o número de vezes que esse caractere aparece na string. Foi praticamente o que a gente fez das vogais. Deixa eu voltar aqui. Aqui a gente estava procurando por valores já especificados, né? Que no caso era as vogais. Mas nada me impede de fazer a leitura e fazer a comparação aqui com uma variável, ao invés de colocar já o caractere específico aqui. Tudo bem? E vou contando. Então, esse seria o primeiro. O segundo, esse aqui eu queria que vocês dessem uma pensada, esse aqui é legal. Crie um programa em linguagem C para ler uma string e depois verificar se a string é um palíndromo. Vocês lembram do que é um palíndromo? Eu acho que isso é bem interessante para mexer com vetor, o conceito de string, o que tem dentro de string. Um palíndromo é quando, na verdade pode ser uma palavra ou uma frase, né? Quando lido a leitura normal e a leitura de trás para frente resulta na mesma palavra. É o famoso a tira de Rita, ou subir num ônibus em Marrocos, o ovo, deixa eu pensar, outra, ala. Lendo, né? A palavra de trás para frente, de frente para trás é o mesmo. Então, tentem fazer isso. Aí, se vocês... acho que é legal ir surgindo essas dúvidas aí, vocês irem montando uma lógica e qualquer coisa na aula que vem a gente até resolve. É legalzinho para fazer. E depois... Esse também, olha só. Crie um programa em linguagem C para ler o e-mail e a senha de um usuário. Então, eu vou pedir duas palavras diferentes. 2 textos, né? Conjunto de caracteres diferentes para o usuário. E a gente precisa fazer a validação do e-mail, considerando que um e-mail válido deve possuir apenas um arroba. Então, é a única validação que a gente quer fazer. Vou pedir para o usuário, digite seu e-mail. Se ele digitar só lá, né, meu e-mail, joyce.mendes, não é um e-mail válido, porque não tem um arroba. Se eu digitar só o joyce.mendes, arroba, ele já vai dar para mim como um e-mail válido. Tudo bem? Então, eu vou sair procurando por um caractere específico dentro da minha string que representa o e-mail. E depois, a gente precisa realizar a criptografia da senha. Tem uma regrinha aqui bem básica, considerando que todas as vogais da senha devem ser convertidas em cifrão. Então, novamente, olha só como a gente acaba utilizando várias coisas parecidas, né? Aqui, nesse primeiro exercício, a gente estava fazendo a busca por uma letrinha. Aqui também a gente está buscando. E a gente está buscando uma vogal. Quando eu encontro uma vogal, vou até voltar aqui no CodeBlocks, é essa mesma operação. Só que ao invés de eu contar, eu preciso substituir. Então, e nada me impede de fazer uma letra aí, que é a posição, recebe o cifrão. Tudo bem? É o que a gente fez lá de substituição, o STRCPY do cópia. Mas a gente consegue fazer a nível de caractere também. Como a gente está mexendo numa posição específica ali
do meu vetor, da minha string, eu não preciso utilizar o strcpy. É até legal considerar esses detalhes para já ir conversando outros detalhes com vocês. Eu não preciso, quando for fazer substituição, atribuição, e é só um caractere, ou seja, eu estou modificando apenas uma posição da string, eu posso utilizar o igual normalmente, porque é na posição. O que eu não posso é fazer isso utilizando uma string inteira. Tudo bem? Eu acho que são esses. Não tem ainda, pessoal, criado no URI nenhuma lista em relação a string. Eu vou ver se eu monto pelo menos uns 2, 3 exercícios para vocês praticarem, ok? Se vocês verem, eu vejo que assim, né, a grande questão funciona no CodeBlocks, depois não funciona no URI. Tudo bem, mas vocês estão praticando, vocês estão vendo que o resultado está correto no CodeBlocks. Mesmo que seja para não dar o correto 100% lá no URI, não tem problema, mas tentem fazer, façam, por favor, façam. Tem que começar a pegar essa dinâmica aí de estar sempre programando, sempre envolvido no desenvolvimento de lógica. Tudo bem? Além também, né, das características da própria linguagem. Parei de falar, pessoal, juro. Professora Egemílio, se o senhor quiser adicionar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Eu me empolgo aqui e falo sem parar. Eu queria dizer que essas operações com strings dá muito erro, a pessoa fica perdida, não funciona, não sabe por que errou, né? Prestar atenção naquele e-comercial, tem hora que usa, tem hora que não usa, né? O setBuf lá, muito bem colocado. Aquilo dá problema e a pessoa fica perdida, né? O programa não funciona. Mas você falou tudo, né? Tá bem coberta essa teoria aí, sem problemas. Tem essa biblioteca de strings, é muito rica. Se vocês pesquisarem na internet, tem muito mais funções, né? E é só isso. Eu anotei aqui para falar. Muito bom, porque às vezes a gente esquece uns detalhes, né? E daí, olha só a importância de estar programando e praticando. É durante esse período que vai surgir dúvida, né, professor? Vocês vão enroscar, vai falar por que não funciona, vai ver o e-comercial, se usa ou se não usa, vai ver o setBuf, né? E a gente fica perdido, nervoso, né? E tem uma função interessante que é aquela que transforma tudo em maiúsculo, tudo em minúsculo, é muito útil também quando você quer procurar um caractere na string, mas você não sabe se é maiúsculo ou se é minúsculo. É fácil, transforma tudo em maiúsculo, procura e aí já achou. Tem isso. Eu acho que é o toUp strpr, deixa eu ver aqui. Não, é no segundo. Vou até transformar aqui, deixa eu lembrar, eu acho que é str. Eu usava o toUpper, toLower. E daí é só a função mesmo normal, não é referenciada em relação a string, né? Eu percebi que no... e toLower. Vamos ver se ele vai. Nome completo. Mas é tudo minúsculo mesmo. Tudo minúsculo? Tem uma outra que começa com str também, eu não me lembro. Eu não lembro se tem que fazer o retorno na string, mas eu acho que é só passando, né? Vamos fazer um printf aqui pra gente ver. %s, né? Seria aqui, toUpper seria um maiúsculo. /n. Essa é bem interessante mesmo, né? Porque daí... mas ela não mexe na string, ela copia para um outro lugar, né? Para um outro lugar? Eu não lembro dessa... Eu lembro dela, mas eu não lembro. Você tinha que pôr assim, ó, toUpper e já põe dentro do print de uma vez. Tá. Vamos lá. Isso. Então, vamos ver. Vai ser a Joyce, vai ser a Ana, vai ser a Júlia, vai ser o João. Vai ser a Joyce de novo. Eu tinha tido um problema com isso, professor. Eu não sei se... Eu acho que é uma biblioteca específica para o Windows e outra para o Linux.
eu tenho que dar uma procurada para fazer a atualização ou utilizar a função apropriada aqui. Tem a função apropriada que eu não me lembro, mas é só pesquisar que tem. Sim. Tem na internet. Eu lembro Só que para tinha. dizer que tem essa função, ela é útil para quando você quer procurar um caractere que você não sabe se ele está minúsculo ou maiúsculo. Usa muito. Eu tenho que dar uma olhada aqui, porque eu tinha tido algum problema com isso mesmo, que era justamente de converter para maiúsculo, para minúsculo. Tem outras funções, deixa eu ver. Acho que tem alguma coisa a ver com os STR case, eu não sei. É, esse case aí, exatamente. Ele tem a ver com maiúsculo e minúsculo. Eu vou dar uma olhada depois para ver qual que é o Tem funcionamento. que pesquisar, eu também não me lembro, é tanto comando, né? E até é legal, né, vocês verem isso também, porque tem muita coisa que a gente não sabe, tem que pesquisar mesmo, não tem vergonha nisso não. Pelo contrário, alguns vão ficando mais claro porque a gente usa mais. É tipo printf, scanf, for, if, que daí são as estruturas de seleção, repetição, conceito de vetor, matriz. Isso não tem como fugir porque a gente está utilizando o tempo todo. Agora, funções específicas, crie esse hábito, né, de ir pesquisando mesmo. Não precisa reinventar a roda, não. Tá bem? Ô, Joyce. Oi. A Alessandra está perguntando. Aquele livro que eu recomendei é aquele livro original dos criadores da linguagem, né, de C, do Czinho. Lá tem isso daí. Esse eu ainda nem dei uma olhada. E além disso, tem duas referências também, Alessandra, no Moodle. Eu não vou conseguir entrar agora porque o Moodle não tá estável, né, hoje. Mas tem dois, Vitória Mizar. Eu esqueci o sobrenome. E tem o Deitel também. É o Deitel C, como programar em C. E depois tem o outro que é Mikasva. Não lembro o nome. É a Vitória Menelá. Não lembro mesmo. Tem até na seção lá das atividades dessa semana, tem indicação dos capítulos para vocês também. Então, eles abordam também essa questão das strings, das funções para manipulação, e além também do livro também que o professor, né, dos criadores da linguagem, e não tem como escapar, tá ali bonitinho. Tá bem? Aproveitem, pessoal, essa biblioteca Python que a gente tem tanto conteúdo lá, dá até vontade, dá desespero às vezes, né, porque tem umas coisas além de programação ali, muito interessantes que dá para pegar para ler e vocês têm disponível, né? Gratuito aí, não tem nenhum custo, é bem legal. Então aproveitem isso, dá para dar uma aprofundada. Ai, dá mesmo, Alessandra. Tem tanta coisa que aparece ali, umas coisas que nem são da área. Exato, o tempo não permite. Ai. Ainda mais esse finalzinho de semestre, né? Bem, eu vou só parar a gravação